deu a lógica, né? Favoritismo do Flamengo, que se sobressaiu e venceu o São Paulo pelo placar de 2-1. Situações das equipes, né? O Flamengo jogou muito mais que o São Paulo. Em algum momento, o jogo estava tão fácil que o Flamengo parecia não se esforçar. Agora, vitória merecida, o time jogou muito mais que o São Paulo, é muito mais time que o São Paulo. O São Paulo a gente fala depois. O Flamengo, ele tem momentos, o começo do segundo tempo e boa parte do segundo tempo é nível aquele primeiro jogo das semifinais contra o Fluminense. É um vareio. Tal, chegando e tal e tal. Agora... E o principal dessa característica, você pode até ter times com elencos, com bons atletas e tudo, mas o que o Tite conseguiu fazer nesse sentido, que o Gabigol ficou fora, que ele ficou fora, o Bruno, e são importantes, você percebe no Flamengo todo mundo remando para o mesmo lado até então. Então fala galera, muito bom dia, vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a mídia esportiva de todo o Brasil, toda a imprensa aí repercutindo a grande vitória do Flamengo de 2-1 sobre o São Paulo. Poderia ter sido muito mais, hein? O Flamengo teve chances, dominou o jogo completamente o tempo todo, mas não aproveitou tanto assim as oportunidades e o São Paulo conseguiu achar um golzinho ali no final, mas não foi realmente o jogo em si, né? Não foi aquilo que a gente conseguiu ver durante todo o jogo, porque o Flamengo foi muito melhor. Então, deixamos aqui os créditos na descrição, vamos acompanhar toda a imprensa falando aí, repercutindo detalhes do Flamengo e muito mais. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like, deixe seu comentário também, que é muito importante. Vamos agora acompanhar toda a imprensa falando sobre a vitória do Flamengo, que agora é o líder do Campeonato Brasileiro, hein? Vamos aí. A gente vai falar sobre todos esses jogos da rodada a partir de agora para você aqui no Depois do Jogo, começando com um duelo que talvez fosse um dos mais, se não mais aguardado da rodada no Maracanã. Deu a lógica, né? Favoritismo do Flamengo, que se sobressaiu e venceu o São Paulo pelo placar de 2-1. São Paulo diminuiu ali no finalzinho do jogo, e aí esse belíssimo gol do Luiz Araújo, que começou no banco de reservas. O Cebolinha teve uma lesão, saiu com um problema ali no tendão de Aquiles. E aí o Luiz Araújo entrou 7 minutos em campo e fez esse belíssimo gol. Pegou bem na bola, né, Júlio? Pegou muito bem na bola, fez um golaço também. É uma moleza ali passar pelo Michel Araújo, né? Agora, olha essa jogada do Pedro, né? Bateu bonito, o Rafael fez uma grande defesa e o De La Cruz, segundo jogo no Brasileirão e segundo gol. Sim, ele que não estava fazendo muitos gols, né? Estava jogando bem, mas não estava fazendo gols. E aí no Brasileirão desencantou. O detalhe, Digão, essa defesa do Rafael mostra bem que ele foi um dos principais, se não o principal jogador de São Paulo em campo. São Paulo meio que acha um gol na reta final da partida, não estava jogando para isso. Foi para cima, lógico, normal. O Flamengo entra naquele modo de administração que acho que a gente vai ver o ano inteiro. Daqui a pouco nem vai valer mais a pena destacar. O Ferreirinha faz o gol de cabeça e, assim, inegavelmente, o jogo dá uma incendiada nos minutos finais. O Carpini, que a gente não sabe se chega até o fim do programa, o Carpini foi colocando jogadores de frente, desfez o sistema de 3 zagueiros. O São Paulo foi para cima. É um susto, não teve um grande susto, tá? Mas esse modo administração, sofrimento, pelo jeito vai ser uma marca do Tite no Flamengo, né? O Flamengo, se acabar o campeonato com 38 vitórias, já tem 2, se o Flamengo acabar o campeonato com 38 vitórias, possivelmente ele vai acabar com 38 de saldo. Né? O saldo de gols 38. As goleadas do Tite, né? Exato. Não vai ter goleada de 3-0, 4-0, se tiver circunstancial. O outro time, sei lá, ficou com homens a menos, alguma coisa do tipo. Não vai ser a tendência do Flamengo. Eu acho que o torcedor de futebol, no fim, gosta de vencer mesmo, mas vai ter muita gente reclamando. Não é muito o estilo do Flamengo. Torcedor do Flamengo, ele gosta de outra coisa, né? Então vai ter gente entortando o nariz pro Tite. Isso vai acontecer. Mas ele não vai dar a menor bola. E vai levar o time dele e os jogos da maneira como ele acha que ele tem que levar. O Flamengo hoje não teve a Arrascaeta. O Pulgar começou jogando ao lado do Alan, né? O De La Cruz um pouquinho mais adiantado. E o uruguaio já mostrou que é capaz de jogar pela direita, pela esquerda, como segundo homem de meio de campo, como um camisa 10. Se precisar jogar de zagueiro, joga, de lateral, joga. É um jogador polivalente. Qual é a melhor posição para o De La Cruz? A gente vai descobrir ao longo da temporada, mas o fato é que ele funciona em todas elas.
O Flamengo fez um jogo controlado contra o São Paulo, que só pegou fogo no fim. Pegou fogo, talvez seja até um exagero, mas enfim, deu uma esquentada no fim, depois do gol do Ferreirinha. O São Paulo se animou, mas seria injusto o placar se o São Paulo tivesse conseguido empatar. Agora, alguns detalhes sobre o jogo, né? O Flamengo que não sofria gols aí na temporada, né? E nos últimos 2 jogos, já na estreia do Campeonato Brasileiro, levou contra o Atlético Goianiense e leva hoje contra o São Paulo as 2 vitórias pelo placar de 2-1. É algo já para o Tite começar a observar para esse começo de Campeonato Brasileiro? A gente está entrando aí também no meio já praticamente da Libertadores da América, né, da fase de grupos, é quando as competições, de fato, as principais da temporada vão esquentando, né, Ju? Também levou gol, né? Exatamente. Um homem a mais contra o Milionários lá em Bogotá. Eu não acho que seja algo para preocupar. Agora, observar, que foi o verbo que você usou, pode ter certeza que o Tite não faz nada mais que não seja observar isso, né? Ele deve estar bravo com esse fim de jogo. O Tite não deve ter gostado. Levar um gol, perde foco, né? Perde intensidade defensiva, leva um gol, vai que o outro time acha um gol. Foi o que aconteceu no Atlético Mineiro, no jogo do Atlético Mineiro. Vai que o outro time acha um gol. É que no caso do Flamengo, hoje, ele tinha 2 de vantagem. Contra o Milionários ele não tinha. Contra o Palestino ele acabou não sofrendo o gol. E contra o Atlético Goianiense, ele se saiu com a vitória porque foi achar um pênalti já nos acréscimos, né? Senão o gol sofrido teria significado a perda de pontos. Então, o Flamengo está jogando com uma margem curta, que hoje foi suficiente, porque era uma margem de 2 gols. Mas o Tite não deve ter gostado nem um pouquinho disso, não. Agora, analisando o outro lado da história, dá pra gente tirar alguma lição positiva, algo positivo do São Paulo hoje jogando fora de casa? Claro que a gente ainda não sabe, né? A gente vai ter mais informações daqui a pouco com as entrevistas coletivas que você vai acompanhar com a gente aqui no nosso Depois do Jogo. Mas para entender como que fica o posicionamento do clube depois de mais uma derrota e a situação do Carpini, para saber se de fato ele fica para o fim de semana. Lembrando que o São Paulo fez o primeiro de 3 jogos fora de casa, agora numa sequência que vai ter hoje contra o Flamengo, fim de semana pega o Atlético Goianiense e aí depois já viaja direto para o Equador, onde vai enfrentar a equipe do Barcelona. Um confronto que já vira um duelo decisivo aí pela Libertadores da América. Se o São Paulo, por exemplo, perder o confronto, cai para 3º e aí já vai para um segundo turno da fase de grupo bem mais pressionado, Júlio. Porque perdeu do Tajeres, mas depois conseguiu a vitória contra o Cobresal. Se perde do Barcelona, fica esquisito o grupo. Mas parece que faltam 4.000 quilômetros para chegar nesse jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Deve ser por aí também a distância, né? Assim, tem tanta coisa para acontecer até lá. A gente vai acompanhar o noticiário do São Paulo, lá direto do Maracanã. Nossa equipe de reportagem está lá, né, do Grupo Bandeirantes. A gente vai tendo a informação e trazer para vocês aqui ao longo do depois do jogo. Eu não acho que o Carpini caia. Eu acho que a diretoria do São Paulo já sabe exatamente o que vai fazer, porque já imaginava que ia perder do Flamengo. E eu não acho que a diretoria do São Paulo vai demitir o cara hoje no vestiário. A ver também se a diretoria do São Paulo vai se pronunciar, né? Exato. Esse é um ponto também. Agora, ele está pendurado. Não vou falar estava pendurado, porque não caiu ainda. Então, ele está pendurado. O Carpini está pendurado. Essa derrota era mais do que esperada. Você perguntou se dá para pegar algo de bom no São Paulo. Para quem é otimista, para quem está querendo que o Carpini continue, que o trabalho siga até o fim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. É um spoilerzinho do programa, porque a gente vai mostrar isso mais para frente. O Bayern de Munique está na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O Bayern de Munique contratou o Thomas Tuchel, viu, não gostou. Olha, não gostamos. No fim do ano ele sai. Essa é uma maneira de trabalhar do Bayern. Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer. Da última vez, foi campeão da Liga dos Campeões da Europa. Não era nenhum caso de não gostou, né? Era uma aposentadoria do Jupp Heynckes, enfim. Era um outro cenário. Mas você pode olhar e não gostar e deixá-la por um tempo. Respeitar que o trabalho do cara está sendo feito honestamente, corretamente. Você não gosta do estilo, não gosta de uma coisa ou de outra, e prefere encontrar outro. Mas você não vai trocar a qualquer custo. Então, São Paulo pode deixar o Carpini mais um tempo, até encontrar o nome ideal.
tem aqui recadinho especial para você que tem aquele dinheirinho no FGTS, aquele saldo parado e não consegue sacar. Só que você está precisando desse dinheiro para pagar uma dívida, fazer uma viagem. Olha só, estou aqui recomendando para você uma empresa chamada Mais Ágil e eles conseguem te ajudar em até 24 horas a resolver esse problema, para você estar sacando o seu FGTS com muita segurança. É só você falar com eles, um contato que eu vou deixar na descrição e também fixado nos comentários. Serviço muito top, de qualidade, pode confiar. Aproveita e fala que vocês também foram indicados aqui pelo nosso canal Futefla, que vocês serão muito bem atendidos e recebidos pela equipe deles lá da Mais Ágil, ok? Então não perca tempo e já vá adquirir aí a sua antecipação do seu FGTS. Tamo junto. Do Flamengo, 100% de aproveitamento no Brasileirão, um dos líderes aí da competição junto com o Internacional. Vitória por 2-1, o famoso venceu, mas ainda não empolgou, Pedro Ivo, tudo bem? Tudo bem, William, um abraço para você, Renatinho, Birner, Calçado aqui com a gente, o fã de esporte. Venceu e ainda não empolgou só se você estiver colocando a régua lá em cima desse elenco que peça que coloque. Exatamente. Tudo bem. Mas se você olhar um pouquinho para trás e for falar do jogo contra o Milionários, do jogo de volta da final do estadual contra o Nova Iguaçu, da própria estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, você consegue apontar evolução. Eu vou tirar muito pelo termômetro de algo que a gente fala aqui, que falta ao Flamengo, a Kenny não agrada, eu acho que vem muito um papo de arquibancada. Quando a torcida no segundo tempo começa a gritar o nome do Bruno Henrique, grita pelo Bruno Henrique, festeja, não é só pelo Bruno Henrique com a bola no pé. É um Bruno Henrique de pressão, que corre, que rouba a bola. O Flamengo que naquele momento, com 20, 25 minutos do segundo tempo, estava pressionando, estava roubando. O São Paulo tinha dificuldade tremenda de sair jogando, não passava quase que no meio de campo. Incrivelmente. O Flamengo mordendo na figura do Bruno Henrique, de muita entrega. E esse torcedor queria ver, para além das vitórias que estavam chegando, você viu a vitória contra o Atlético Goianiense, um pouco mais de entrega, não ser tão moroso. Naquele momento, um jogo 2-0, o Flamengo buscando um terceiro. Então, se não convence 100%, deu recados melhores no segundo tempo, principalmente hoje, quando vencia, controlava, independentemente da fase do São Paulo, porque o Flamengo pegou times limitados e não conseguia controlar ou ter esse tipo de comportamento, foi passivo muitas vezes, não foi. Tomou o 2-1, em algum momento você poderia dizer que o São Paulo estava pressionando, mas eu não acho que o Flamengo também esteve tão perto assim de sofrer empate, poderia fazer também um terceiro gol, mas acho que entregou talvez um pouquinho do que muita gente queria ver além do resultado. É o satisfatório, é o ideal? Não, o Flamengo tem potencial para muito mais, a régua está lá em cima. O tal convencer, talvez demore um pouquinho mais pelo processo, mas tinha um Flamengo muito mais ligado, diferente daquele Flamengo que a gente debatia se era a ordem do Tite para recuar, se não queria jogar, se estava traindo demais, se não vinha bem. Hoje o Flamengo em algum momento tentou flertar com aquilo que a gente já viu de melhores momentos do Tite, William. Já já a gente vai trazer as coletivas também, expectativa sobre a situação do Carpini. Como fica, hein? Será que o Carpini vai falar em coletiva? Será que o Carpini ainda vai ser treinador do São Paulo até amanhã? Toda essa expectativa em relação ao treinador do São Paulo, porque muito já se falou aí durante a semana até que o São Paulo já estava procurando outro treinador, mesmo com o Carpini ainda lá. Está. Tudo isso já na sequência, o Birner inclusive tem informação, assim como o Plihal também trouxe essa informação durante o resenha da última segunda-feira. Birner, a gente fala, convenceu, não convenceu, enfim, mas não fez muito esforço assim também, não precisou nem se esforçar tanto para vencer esse São Paulo, hein, o Birner? Bom, William, primeiro boa noite a você, ao Renatão, ao Pedro, ao Sr. Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Então, eu acho que tem duas questões. Primeiro, muito breve, o Flamengo mandou em quase todo o jogo. O nível de atuação, de imposição, sugeria uma vitória mais tranquila. Eu só discordo um pouco do Pedro, porque mesmo o São Paulo repetindo uma atuação ruim, depois do São Paulo fazer o primeiro gol, o São Paulo teve chance de empatar o jogo. E seria uma enorme discrepância se a gente for olhar o nível de atuações das equipes, né? O Flamengo jogou muito mais que o São Paulo. Em algum momento, o jogo estava tão fácil que o Flamengo parecia não se esforçar. Acho que o time está evoluindo, isso não se discute e tal, mas eu duvido que isso seja o suficiente para satisfazer o Tite, porque uma coisa que o futebol de hoje exige é um padrão de mentalidade, de concentração, a formação de uma personalidade coletiva que faz com que os jogadores naturalmente não larguem uma partida ou não diminuam a intensidade, a não ser que tenha uma queda na parte física e o Tite tem um banco para lidar com isso. Eu acho que o Flamengo não pode, se ele quer ser o Flamengo, que ele pode ser com o nível que tem, se dá o luxo de fazer isso. Hoje deu a impressão que fez. Então, ou caiu de rendimento porque em algum momento desconcentrou, ou faltou um pouco mais de desejo de fazer o 3, 4, 5-0 fome,
ou teve uma queda física. Uma dessas três coisas aconteceu. Agora, vitória merecida, o time jogou muito mais que o São Paulo, é muito mais time que o São Paulo. Do São Paulo a gente fala depois. O Tite, que inclusive chegou a fazer opções por questões físicas, não utilizou a Arrascaeta e não ia utilizar o Luiz Araújo, estavam só no banco, né? Só que aí teve a lesão do Cebolinha, na jogada com o Igor Vinícius, e aí o Cebolinha foi substituído pelo Luiz Araújo, que acabou fazendo um golaço ainda na primeira etapa, né? Mais uma boa partida do De La Cruz, é mais um gol dele, hein? Sim, boa noite, amigos. Um abraço para todo mundo, para quem está em casa. Muito boa a partida dele. Eu acho que é um cara que, assim, era muito pouco provável que ele não encaixasse, né, nesse time, porque é um jogador com capacidade de dar ritmo, né, e assim, eu acho que ele ainda tem muito a crescer junto com esse time do Flamengo. Porque é difícil, a gente falava muito isso durante o jogo, né? É difícil não. Eu, por exemplo, eu não gosto de tirar a atuação individual sem levar em conta o coletivo. E a gente falou de vários jogadores do São Paulo, por exemplo, que estão tendo um desempenho abaixo. E aí a gente falava, mas o time não está tão organizado assim. E o Flamengo é a mesma coisa. Eu acho que conforme esse time for tendo mais padrão, para mim falta regularidade do Flamengo. É isso. O Flamengo, ele tem momentos... O começo do segundo tempo e boa parte do segundo tempo é nível aquele primeiro jogo das semifinais contra o Fluminense. É um vareio. Chegando e tal e tal. Agora, eu realmente também tenho essa dúvida do quanto isso é os caras quererem, o quanto isso ainda é, às vezes, o que o adversário também te traz, porque a gente tem que lembrar que do outro lado tem um adversário, às vezes ele também tem mérito em quebrar um pouco essa constância, e o quanto é também da personalidade desse elenco, porque esse elenco, ele é super vitorioso, ele tem muita qualidade, ninguém questiona isso, mas esse elenco já passou na mão de outros treinadores e que também não conseguiu mostrar essa regularidade. Então, eu vejo um Flamengo que ele oscila dentro dos próprios jogos. Ele tem momentos que... E quando ele acelera, quando ele coloca ritmo, quando esse time realmente concentra e vai, as coisas vão acontecendo. Tem muita qualidade envolvida entre esses jogadores. E se você pegar o Tite, as marcas dele são regularidade, constância e time equilibrado. E eu falo dessa regularidade, ela não precisa ser a regularidade do nível do começo do segundo tempo. Ela pode ser um pouco abaixo, mas que você tem um pouco mais de controle. E aí eu tô cobrindo. Eu acho que a reta final do jogo, o controle escapou um pouco. É isso. Mas só um detalhezinho, Renato, que eu vi que o Birner discordou. Eu não acho que o São Paulo não teve para empatar. O São Paulo teve. Mas como o Flamengo também teve para fazer 3-0 ou 3-1. Não, teve mais antes do São Paulo fazer o gol. Uma baita defesa. Bem mais. Quando o São Paulo faz o 1, o Flamengo já podia estar com 3-4. E no comparativo, até para passar para o Calça, e no comparativo, não é que o Flamengo é isso aí e deixou o torcedor feliz. Até porque o primeiro tempo do Flamengo é abaixo. Porque você precisa hoje fazer muito pouco para estar à frente do São Paulo. Do jogo, não aconteceu nada no primeiro tempo. O primeiro tempo do jogo foi abaixo. Só que o que se viu, ainda que numa pequena amostragem daquela primeira metade do segundo tempo, você não viu nessa intensidade contra Palestino, Atlético Goianiense, jogo da volta contra o Nova Iguaçu, Milionários. Então, minimamente, você viu algo que você gosta do Tite. Aí eu acho que a gente tem que partir sempre pro papo do Birner. Mas o Flamengo do Tite, ele precisa ser mais constante. É pouco, 20, 25 minutos de um jogo no Maracanã de Brasileiro. Mas nem isso a gente estava vendo também antes. Exatamente. E aí, Calçado, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, tá? Acho que essa rodada tá mais tranquila, né? Estamos falando de bola. De arbitragem? Estamos falando de bola, graças a Deus. Acabou o frenesi dos cartões. A primeira foi um negócio assim... não, tem jogo amanhã ainda. Difícil, né? Tem jogo amanhã, não elogia. Os justiceiros do amarelo, mas já foi melhor. Já foi melhor, aconteceu o que aconteceu. Pela quantidade, assim, tem que acontecer muita coisa. Já foi melhor. Né? Assim, o Flamengo, ainda vejo o Flamengo cheio de fases dentro do jogo. Mas, assim, não vou dizer que não é bom, também natural, talvez seja uma palavra muito forte, mas acho que é do jogo, é da adaptação. Foi muito importante o Tite ter começado o trabalho dele no ano passado. Ele pegar o Flamengo, mesmo no final de período ali do Campeonato Brasileiro, talvez não para fazer muitas coisas, mas para já demonstrar quais os princípios, né? Como é que ele atuaria. Então eu considero mesmo forte o trabalho esse ano, a partir da pré-temporada. Mas ele já tinha dado uma nota para todo mundo de como a coisa ia funcionar. E agora, eu entendo que ainda tem uma equipe para desenvolver, para justamente, acho que ele tem elenco, concordo. Ele tem um grupo que, mesmo com trocas, quem entra pode pressionar adversário o tempo todo. A gente vê isso em grandes equipes no futebol mundial, que tem calendário igual ao do Flamengo. O calendário do Flamengo e dos times grandes brasileiros, ele é terrível. O Flamengo está vendo... Flamengo, você pegar
o último jogo de março e o primeiro jogo de maio, então você pega abril todinho, são 10 jogos em 35 dias. Sim, com um calendário desse, isso está aqui dentro também. Está aqui dentro. Pouco treino. Está na cabeça, pouco treino, pouco desenvolvimento. O desenvolvimento é o jogo. O jogador sabe, ele olha para frente, pô, tem um Bolívar para encarar. Tem o Palmeiras. Ele tá repetindo muito o time, inclusive para treinar o time jogando. Exatamente. Sim. Porque ele recupera e joga. Recupera e joga. É isso. Tem o Palmeiras no domingo, e esse é um embate que ele é muito importante para o campeonato, é muito importante para os dois times, porque vão medir forças aqueles que a gente tem olhado nos últimos anos e são os grandes concorrentes do futebol brasileiro. 2 Libertadores para cada um. Quem é que pode se aproximar? Tem alguns candidatos, mas quem é que realmente está próximo? Nenhum dos candidatos. Então, é uma série de aspectos, mas acho que o Tite conseguirá desenvolver isso, mas isso vai levar tempo. Isso leva mais tempo quando você não tem assim, disponível um período para treinamento efetivo. Mas é melhor de fazer verdade. esse ajuste vencendo, né? Que é o que o Flamengo tem conseguido. E esse era outro ponto que eu gostaria de abordar. A gente está em segunda rodada do Brasileiro. A gente pode discutir desempenho e deve, só que a gente precisa entender que o resultado, nesse momento, faz toda a diferença. Fundamental. E ele pode vir com desempenho, no melhor dos mundos, ele tem que vir com desempenho. Mas ele também, às vezes, você não está desempenhando bem, mas você vai na raça, na vontade, na garra, naquilo que você pode oferecer para o jogo. Flamengo da rodada inaugural e dessa rodada. Exatamente, só que são 6 pontos. Exato. São 6 pontos. E para iniciar um campeonato, tem equipe que está com 1, tem equipe que está com 0. Isso com 2 rodadas, já na terceira faz mais diferença ainda. Então, assim, olhando para o copo totalmente cheio, o Flamengo conseguiu fazer aquilo que esperava dele. Com alguns detalhes que a gente é obrigado a comentar aqui, mas ele tem 2 vitórias. E margem para crescimento. Essa é enorme a margem. E na Libertadores tem 4 pontos também. E do não foi uma boa lado, estreia, o Palestino fez só o fácil. suficiente, mas também... E do outro lado, pontos, a situação tem um tá- time que o treinador é interino dele mesmo. Né? Porque ele já está... É um negócio Essa é a assustador. informação, né? Que o Ferral traz e que o Você Vitor imagina também tem essa a informação. tranquilidade desse treinador para fazer a gestão do jogo de hoje e do seu grupo de jogadores. E o Flamengo pela frente. Se tivesse uma equipe do último pelotão do Campeonato Brasileiro, a gente teria uma outra visão sobre o São Paulo. Mas ele pegou um time que é cotado para ser campeão e tem 2 vitórias. Então, como é que o time pode reagir se ele ele já está numa crise, porque o treinador está rifado, só não sabe que momento vai sair. É meio estranha essa história. E muito difícil de você falar Como mobiliza de também, né? rendimento, mobilização, quando a situação é essa. Só um detalhe. Pode falar, Pedro. Vai lá. É fundamental, que parece que é pouco. Só que eu bato muito na tecla que o Flamengo conseguiu eliminar esse ano aquele evento ali de abril e maio, que é a troca de treinador, né? Esse ano não vai ter esse grande Fundamental, evento do Flamengo. E depois de Flamengo passou 2021, 2022 e 2023. Não quer dizer nada ainda, segunda rodada. O Flamengo passou 2021, 2022, 2023 sem liderar o Campeonato Brasileiro, nem nas primeiras rodadas. E agora a gente vai falar sobre margem, evolução, é pouco tempo, a amostragem do início do segundo tempo hoje. O Flamengo, né? O Flamengo se sabotou ano passado pra caramba. O gol de pênalti nos acréscimos do Atlético Goianiense, mas o Flamengo tem 6 pontos em 2 jogos. É o líder do campeonato, só ele, Inter, tem 6 pontos. Amanhã ninguém vai bater 6 pontos, quem joga menos não vai conseguir ir a 6. Então, são aquelas coisinhas que lá na frente você vai tentando entender, mas não é brilhante, mas está eliminando risco. Está tirando a frente que já atrapalhou entre as temporadas. Então, é algo relevante também. É muito pouco porque o Flamengo desenha para a temporada, mas é algo que você não tinha há 3 brasileiros, pelo menos. Quem é brilhante no futebol brasileiro hoje? Não, ninguém. Não hoje, né? Já faz alguns bons anos já. A gente falava sobre isso na redação também. A gente conversou bastante, né, rapaziada? Brilhante. Você tem... Brilhante é uma palavra muito forte. Foi o último time do Jorge Jesus. O Palmeiras... Tem momentos sólidos de trabalho. O Palmeiras ele é brilhante no sentido de tirar o máximo do grupo que tem, de trabalho, de gestão, processo, tal. sim. Mas assim, como beleza, a beleza está como na execução de desse jogo. conceito. Mano, por exemplo, eu falei muito pra mim que o Red Bull no Brasileirão passado, ele teve ali um recorde do campeonato que ele jogou muita bola. O Botafogo é a mesma coisa, depois aconteceu o que aconteceu. Então, assim, é difícil você desenvolver um nível de jogo
que você desenvolve, por exemplo, o Palmeiras, eu acho que ele tem um nível de jogo dentro das suas características que aí é muito de gosto. Não, ele é sólido. Efetivo. Entendeu? Ele é sólido, ele tem variação na bola parada, ele tem variação tática, porque tem uma comissão trabalhando que já conhece o lado que o lateral direito dorme. Ele dorme mais para cá ou mais para lá. Os caras já se conhecem de um jeito que não tem muito para onde ir. E o Flamengo ele tem que passar por esse processo, porque esse processo do Flamengo, ele vai além do campo e bola. O Flamengo, para mim, há muito tempo, ele tem ausência de um projeto esportivo, de gente numa hierarquia mais alta que pensa futebol. Então, o Flamengo acaba sendo um clube que chega e entrega a chave para a comissão técnica. E a última comissão técnica que conseguiu fazer isso foi do Jorge Jesus. Porque ele não veio só ele, veio um monte de português junto com ele e ele conseguiu trazer. E eu acho que, nesse sentido, já é positivo. Olha a vibe do Flamengo nesse ano, cara. Olha o que era o Flamengo do ano passado, a troca de treinador. O Flamengo era só derrota o ano passado. Era briga. O Flamengo, eu sempre falo que ele é um clube, quando ele tá bem, ele consegue embalar, mas quando ele também quer se auto-sabotar, é uma coisa não tem pra ninguém. Gigante. Nada ali é mais ou menos, né? É tudo muito intenso. E essa comissão, ela consegue trazer essa paz para trabalhar. Eu acho que falta desempenho, acho que esse time tem muito a desenvolver. A gente tem que lembrar que a temporada passada também, em questão física, foi um ano muito atípico para o Flamengo. O Flamengo teve que acelerar processo. O Flamengo não competiu 90 minutos de uma maneira regular na temporada passada. O Flamengo, na temporada passada, fisicamente era um time que pressionava pouca bola, que era permissivo. Esse time não toma gol. Não tomava gol agora. Claro que o nível aumenta um pouco. A partir do momento que o nível aumentou, começou a tomar gol. Mas eu acho que até culturalmente você está tentando convencer os jogadores que, vocês são bons pra caramba lá na frente, mas não precisa pressionar a bola, gente. A linha de 4 tem que estar arrumada. Quando perder a bola, pressiona. Se a bola sair da pressão, retorna todo mundo. Então, isso, o Tite trabalha muito com mantras, assim, com, sabe, isso aqui, isso aqui, bate isso aqui. Todo dia. E ele bate os pilares do modelo de jogo, ele repete muitas vezes. Daqui a pouco a gente vai ver os jogadores repetindo isso. Se for o vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. E o seu comentário também do que você achou da vitória do Flamengo, que poderia ter sido muito mais. O Flamengo teve chances, né? Dominou completamente a partida. E jogou contra um time, né, que durante muito tempo estava rendido, né, que era o São Paulo. O Flamengo poderia ter aproveitado melhor as oportunidades, abriu o placar ali com o Luiz Araújo, né, depois teve aquele lance do Pedro, né, que poderia ter feito um golaço, a bola sobrou pro De La Cruz. De La Cruz que inclusive, né, deu o passe pro Luiz Araújo e também fez o gol. Então ele conseguiu fazer uma bela partida, né, o De La Cruz que você tá vendo aí, na função do Arrascaeta, e com certeza é um jogador que hoje não conseguimos imaginar, né, não atuando no time titular do Flamengo. Mas o Flamengo precisa manter uma postura melhor, né, nos próximos jogos, e manter essa mesma intensidade e também aproveitar melhor as oportunidades, porque faltou muito pouco para o São Paulo empatar essa partida. A gente viu, né, para quem assistiu, viu que no finalzinho o São Paulo faz um gol ali com o Ferreirinha e depois teve oportunidades de empatar. Então seria muito injusto se o São Paulo empata, mas às vezes o futebol funciona dessa forma, né? Nem sempre o time que ataca mais, que tem mais oportunidades, vence. Então o Flamengo flertou muito ali com o empate, até mesmo a derrota contra o São Paulo, e não poderia ter permitido isso. Mas o que você achou da partida, dos comentários aí dos jornalistas? Deixa aí nos comentários, fala o que você achou, se você concorda, se não concorda. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo.